dia a todos os que nos acompanham nesta nossa série de atividades acadêmicas, Registro sobre Registro, número 70, em que, nesse momento, tratamos do tema do princípio da legalidade. Quero saudar também a todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica, ademais dos meus cumprimentos aos aqui presentes, hoje com a visita da Alessandra, do Dr. Nelson Carrali, do Dr. Rodrigo Pacheco Fernandes, do Dr. Valdecir Catiglione, do ilustre Conde, que sempre nos prestigia aqui, a Laura, a Amanda, e agradecer muitíssimo à reitoria da Uniregistral, na pessoa de seu reitor, o Dr. Francisco Raimundo, pelo patrocínio destas nossas atividades. Eu queria, antes de começar a aula de hoje, observar o seguinte: nós estamos tratando, no âmbito do princípio da legalidade, do processo de dúvida. Ou, se quiserem, aqueles que entenderem diversamente do que eu entendo ser o correto, do procedimento de dúvida. Eu queria contar uma experiência pessoal para justificar o avanço nessa matéria em um curso que, embora não dirigido só para registradores, é mormente dirigido a registradores, como é a nossa série de atividades aqui. Ao longo dos últimos anos, eu tenho recebido algumas queixas de registradores conhecidos e até de registradores amigos, no sentido de que as decisões em matéria de dúvida nem sempre são as mais acomodadas, harmonizadas, afeiçoadas à legalidade. E penso que eu tenho votado nesse sentido. Aqueles que acompanham os meus votos sabem que eu me oponho ao processo de dúvida inversa, que tenho votado sempre de maneira irresignada com aquela história de extinguir ou não conhecer o recurso da dúvida, mas prosseguir na análise de mérito. E eu penso que se os registradores, principalmente, não formarem a sua doutrina, fica um tanto difícil exigir que outros juristas que se dediquem principalmente a isto. Nós nunca podemos nos esquecer que os juízes, especialmente em comarcas menores, juízes que estão começando a carreira, são chamados a decidir matéria de variadíssimo âmbito. Direito civil em geral, todo o direito empresarial, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito de menores, problemas de processo civil, de processo penal, direito eleitoral, direito ambiental, vai por aí afora. Nós não podemos, de maneira realista, pretender que estes juízes, sacrificados por esse volume imenso, por essa variedade grandiosa de trabalho, se dediquem a questões especializadas de direito registral. Ora, isso deve ficar, sobretudo, ao exame e ao estudo dos registradores. Sobretudo, não só deles, mas sobretudo. E aguardar que alguns juízes, como aguardar que alguns advogados, como aguardar que alguns promotores públicos se dediquem também a essa tarefa. Eles têm que formar uma comunidade de registradores. É a mesma coisa que nós deixarmos, por exemplo, o doutor Valdecir Catiglione, que é um especialista em registro, ou o doutor Nelson Carrali, que é um especialista na área técnica da engenharia, cuidar do problema do café. Os cafeicultores não vão cuidar do café e aguardam que eles deem as soluções. Ou os bananicultores não tratam mais do problema das bananas e vão deixar para que os juízes decidam, sem informação especializada, prática, ou seja, sem ter posto a mão na massa, para dizer em português claro. Daí a importância de que também os registradores, e principalmente os registradores, se dediquem a refletir num campo que, especialmente o da dúvida, que tem uma face, uma interface judiciária também a considerar. Nós tratamos, na aula anterior, do tema de ser a dúvida processo ou procedimento, procurando distinguir, dentro de uma certa ótica, porque há uma perspectiva muito variada a este propósito, o que se entenderia hoje, de maneira preponderante, por processo. Eu disse, o processo hoje é tudo aquilo, tem-se entendido isso de maneira predominante, é tudo aquilo que exige contraditório e direito de defesa, exercício de direito de defesa.
E o processo de dúvida, ou dizemos assim, a dúvida registral, para não tomar de antemão uma posição, a dúvida registral reclama contraditório e permite um direito de defesa. Por isso é melhor que se considere essa dúvida como processo e não como procedimento. Mas isso, então, a partir daí, abre ensejo a dois problemas que nós trataremos de resolver nesta aula, ou pelo menos indicar os traços principais para ver se chegamos a um bom resultado. Primeiro, a distinção entre um registro jurídico e um registro administrativo. Porque nós vamos ver, a nossa lei prevê expressamente que o processo de dúvida tem caráter administrativo. Então a nossa pergunta é essa. Bom, se o processo de dúvida tem caráter administrativo, significa isso dizer que o registro de imóveis, de que nós estamos tratando de maneira principal, mas também as demais instituições registrárias, são também elas típicas de um registro administrativo ou esses registros são jurídicos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda indagação diz respeito ao seguinte: pode distinguir-se o processo de jurisdição voluntária do processo de jurisdição administrativa? Por quê? Porque no Brasil, a imensa maioria dos autores, para não dizer quase todo mundo, diz que o processo de dúvida é de jurisdição voluntária. Ou seja, não está na lei. Há identidade entre processo administrativo e processo de jurisdição voluntária ou não há identidade? É isso que nós vamos tratar na segunda parte da nossa exposição de hoje. Então começamos, como se diz pelo começo, que é a distinção entre o registro jurídico e o registro administrativo, só no limite para tentar situar os registros públicos dentro desta distinção. O que também tem importância, chamemos atenção para isso, porque se nós distinguirmos bem registro jurídico de registro administrativo, vamos afastar algumas confusões em relação, por exemplo, a juntas comerciais, a registros bancários, a outros gêneros de registros que se encontram por aí. Isso é relevante até para salvaguardar os limites adequados da competência que é própria dos registros públicos. Muito bem. Começamos, pois. Tratamos... Claro, ao final da nossa aula vamos sortear 2 livros. O primeiro, para aqueles que compartilharem, dirigindo ao público o nosso programa durante a sua realização, esta obra magnífica de meu querido amigo, que foi meu assessor na presidência da Seção de Direito Público, o juiz Márcio Câmara de Lima, Uso Capião Coletivo e Desapropriação Judicial. Uma obra interessante que vários exemplares nos foram cedidos diretamente pelo Dr. Márcio para que se sorteasse aqui. E para aqueles que estejam inscritos na base de dados da EAD, da União Registral, o primeiro tomo do nosso registro de imóveis, Princípios, desde que tenham assistido ao menos 3 das nossas aulas. E eu anuncio que o segundo tomo já está em vias de elaboração, só antecedido pelo vademecum, elaborado pela doutora Laura, pelo doutor Rodrigo e pelo doutor Pedro Bragato, sob a minha pequena coordenação, e que está já no prelo e deve sair em breve. Bom, trataremos agora da natureza do processo da dúvida registral, considerando, pois, o que dispõe a nossa normativa de regência, que é o artigo 204 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Abro aspas. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Então, repito, a decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Ora, afirmar o caráter administrativo da dúvida registral importa imediatamente em decotá-la, ou seja, retirá-la, demarcá-la, não só no âmbito da jurisdição contenciosa, ou seja, separando uma e outra, mas, e aqui é o ponto principal que eu quero aludir nesta passagem, afastá-la também do território da jurisdição voluntária. Ou como diz Francesco Carnelucci, que foi um dos maiores processualistas do século passado, afastá-la do campo do processo voluntário. Afirmar a natureza administrativa do processo da dúvida é o que está escrito lá no
no artigo 204 da nossa Lei de Registros Públicos. E por identidade de motivos. Reconhecer esse mesmo caráter, essa mesma natureza, em todo o conjunto significativo dos registros públicos em sentido estrito, atenção para isso, instituição, publicidade, ofício, livros, atividade. A expressão registros públicos significa tudo isso. Significa a instituição registral ou as instituições registrais. No nosso caso, registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, registro de documentos. Até um pouco mais amplamente, se quiser, podemos colocar também as notas e os tabelionatos de protestos. Podemos colocar aqui também, mas, enfim, mais estritamente, essas primeiras 4 modalidades que eu referi, às quais nós poderíamos ainda agregar alguns outros tipos de registros públicos previstos na legislação nacional. Mas registro público também é a publicidade, também chamamos de a publicidade feita por essas instituições, também é uma forma de registro público, também mencionamos isto. O ofício, ou seja, o local onde as pessoas trabalham. Quando o nosso Conde Júlio vai se dirigir ao cartório, o 15º Registro de Imóveis de São Paulo, diz, eu vou ao registro, você vai ao local, ao ofício. Os livros também são livros registrados, é o livro do registro. E a própria atividade. A própria atividade também é chamada de registro público. Bom, isso não importa em reduzir esses registros, que são jurídicos, ao plano meramente administrativo. Ora, vou dar um exemplo aqui um pouquinho escolar demais, mas enfim, os juízes escrevem, não é? Mas não por isso eles são chamados essa atividade técnica de redatores. Porque essa atividade meio está dirigida a uma finalidade, distribuir o justo. A função do juiz é repartir o justo, distribuir o justo. Mesma coisa, a função do registrador é registrar. Embora ele tenha que apanhar um papel, mas ele não é um apanhador de papel. Tenha que formar fila, mas ele não é orientador de formação de fila. Isso aqui é meio, ainda que um meio administrativo, que está supeditado a uma finalidade, que é registrar. Ordinariamente, invoca-se a conhecida e muito emblemática referência à administração pública do direito privado. Se fala muito amplamente. Essa expressão é atribuída e, normalmente, aliás, eu próprio falo, como diz Zanobini, Guido Zanobini diz, mas Zanobini não é o autor originário desta expressão. Ele próprio, de maneira muito honesta, reporta esta alusão à administração pública de direito privado a um autor alemão, Henel, cuja obra é de 1892, portanto, muitos anos antes do estudo em que Zanobini fala da administração pública do direito privado, sulla amministrazione pubblica del diritto privato, que foi publicado em 1918 na Revista de Direito Público. Portanto, nós estamos aqui 26 anos depois dessa expressão ter sido usada em alemão, ela foi acolhida por Zanobini e acabou se tornando uma referência clássica. Provavelmente o livro de Zanobini, especialmente nos países mais influenciados do idioma latino, Zanobini passou a ser o citado com mais frequência, lido com mais frequência. De todo modo, a dicção amministrazione pubblica del diritto privato, ou seja, a administração pública do direito privado, não tem um sentido unívoco, não é um sentido só. Ela significou inicialmente qualquer atuação do Estado referente a interesses particulares. Toda vez que o Estado atuava visando a resolver interesses particulares, isso se considerava administração pública do direito privado. Então, isso admitia tanto a concorrência de uma atuação propriamente administrativa, rexius, do Poder Executivo, ou da função executiva, como é melhor dizer, quanto da função legislativa, quanto ainda da função judicial. Em qualquer caso, se falava que estava havendo uma administração pública. Mas poderíamos ainda limitar o sentido, tal sustentado por Guido Zanobini, reduzindo essa atuação ao plano administrativo destinado a influir
de maneira imediata, direta ou indiretamente, portanto, imediata ou imediatamente, sobre a constituição de capacidade, situação ou relações de direito privado. Isso, embora seja assim no pensamento de Zanobini, nunca impediu esse autor que ele entendesse, pudesse a administração pública assumir uma maior ou menor intensidade. Diz ele textualmente, una maggiore ou minore intensità na sua atividade. Isso podia ser graduado, o que aliás é de fato o que ocorria de acordo com as legislações variadas. Sempre que o Estado interferia na autonomia privada. Lembremos-nos que Zanobini sobreviveu ao regime fascista italiano. E nós sabemos que a interferência do governo de Mussolini nas atividades privadas era muito grande, como é próprio, aliás, de toda a tendência socialista. E Mussolini era socialista, embora socialista na linha nacional, interferiu demasiado nas atividades privadas. Desse modo, em rigor, o termo administração pública do direito privado não é de todo idôneo a por si só explicar, dada a variedade de suas possíveis notas de compreensão, o que distingue. Se é mesmo que se distingam, assim nos parece, de um lado um registro jurídico e de outro um registro administrativo. Ou seja, só com a referência a esta etiqueta ou ao conceito que não é unívoco de Zanobini, não se pode distinguir um registro jurídico de um registro administrativo. Em outras palavras, tanto com o registro jurídico quanto com o registro administrativo, pode fazer essa administração pública de interesse privado ou de direito privado. Porque isso não serve para distinguir. Vale dizer, de um lado, por exemplo, e segundo é o nosso entendimento, o registro de imóveis, o registro civil, o registro de pessoas naturais, né? Registro civil de pessoas naturais, de títulos de documentos ou de pessoas jurídicas, de um lado, são os registros jurídicos, e de outro lado, por exemplo, as centrais de informações públicas ou privadas, que são registros administrativos, ou aqui a palavra registro adotada de maneira bastante lata. Parece-nos, na verdade, adequado que a chave diferencial entre registros jurídicos e registros administrativos, e eu, a propósito, uso essa segunda expressão, registros administrativos, colocando entre aspas o termo registro, para dizer, usar metaforicamente, figuradamente, de maneira extensiva esse termo, que prefiro substituir pela palavra arquivo ou pela palavra cadastro, esteja em que os primeiros, ou seja, os registros jurídicos, os registros públicos, de estrito modo, embora dotados de caráter público, praticam atos jurídicos para garantir diretamente, atenção, garantir diretamente, directe, interesses dos particulares, dentro na esfera concêntrica do bem comum da sociedade política. A sociedade política tem um bem comum e tem uma esfera concêntrica. Nós temos, por exemplo, vamos ver um exemplo muito claro. Nós temos mais próximos de nós o interesse familiar, que nós temos que cuidar. Existe um bem comum da família. Além do bem comum da família, existe um bem comum vicinal, do local onde moramos, do bairro, da cidade, etc. Temos bem comum de outras entidades em que participamos, bem comum da igreja, da universidade, do clube. O Conde está aí metido na eleição do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista, etc. Então temos vários bens e eles são concêntricos, têm um mesmo centro. E os interesses particulares fazem parte do bem comum. O fato de haver um bem da comunidade não significa que esse bem da comunidade possa asfixiar ou suprimir os bens das várias outras comunidades que integram a sociedade maior. E nelas há também o bem. Portanto, aqui é saber o que diretamente se atende com o registro público, estrito sensu. Se atende diretamente o bem da comunidade ou, primeiro, o bem particular, que é também bem comum na medida em que ele tem um eixo concêntrico em tudo. No meu modo de ver, diretamente o registro público visa atender o interesse privado, particular. E nesse sentido nós podemos salvar a expressão de Zanobini. E isso é o que o distingue do registro administrativo, do mal chamado registro administrativo. Porque os arquivos ou cadastros administrativos, registros administrativos, apenas latiori sensu, ou seja, em sentido muito amplo, são coleções informativas remetidas não ao interesse direto dos particulares,
mas isto sim é o atendimento do interesse da administração pública. Primeiro eu atendo ao interesse da administração pública e depois atendo ao interesse dos particulares. Não é que o interesse do particular esteja totalmente desatendido, mas ele não é diretamente atendido pelo cadastro. Tomemos aí exemplos, CIRC, a CRC, que visa isto? Visa antes atender ao interesse da administração pública e, secundariamente, eventual interesse particular. Diversamente, se eu vou ao cartório do Dr. Rodrigo para registrar um determinado título, eu viso primeiramente atender ao meu interesse, embora secundariamente possa atender-se também ao interesse comunitário. Portanto, é essa a distinção. Desta maneira, pode fazer-se uma contraposição. Ponto 1. Ainda que os registros públicos, em acepção estrita, se destinem à satisfação reflexa de interesses do todo comunitário, atenção, satisfação reflexa, por ricochete, por assim dizer, os registros, por primeiro, visam a atender aos interesses privados. E qual é a contraposição? Eu copiei, houve até quem me dissesse que havia duplicado sem querer a frase. Não, não é. Copiei exatamente os mesmos termos, alterando o que havia de alterar-se. Ainda que os registros administrativos se destinem à satisfação reflexa, por ricochete, de interesses privados, esses arquivos, por primeiro, visam a atender aos interesses do todo comunitário, quando não, e mais diretamente, aos interesses secundários da administração pública. É isto. Pontualizando alguns aspectos desta diferenciação entre os registros públicos, ou seja, os registros jurídicos, e os arquivos ou cadastros administrativos, pode pôr-se em saliência que os registros públicos não estão chamados, direta e primeiramente, a exercitar a função de nutrir estatísticas, a de permitir o controle de rendas, a de inibir a prática de crimes, a de contribuir para as melhores políticas ambiental, urbanística, etc. Eu tenho sido um pouco voz isolada nisso, mas tenho chamado a atenção para o fato de que quando se fazem loas excessivas, exageradas, ao papel dos registros para atender a esses interesses secundários, para melhor controle, por exemplo, da lavagem de dinheiro, da boa observância da política ambiental, no fundo nós estamos conspirando um pouco contra a atividade dos registros. A atividade do registro não é esta. Ainda que reflexamente possa atender-se a esses interesses, que são interesses importantes, não se nega, o registro não serve para isso. E na medida em que ele se vai transformando em agente policial, em agente burocrático, em agente de funcionalismo público, ganhando funções que não são dele, no fundo ele se vai desvestindo, perdendo o caráter institucional que possui, e que é um caráter que, eu volto a dizer, o que tenho repetido muitas vezes, possui uma natureza histórica. Isso é natural. Ele vai perdendo, por assim dizer, o costume de ser registro, para ser uma outra coisa que já não é o registro. Pode ser importante, eu não nego, mas já não é o registro. Ainda que essas funções de informação e estatística, daria para cortar esse S do estatísticas aí, por favor? Possam extrair-se da atuação registral, elas devem aí considerar-se apenas como um efeito secundário da atividade e do fim próprios dos registros jurídicos. Além disso, é preciso ver que a eficácia registral, seja da fé pública, seja da legitimação tabular, não é própria dos arquivos administrativos. Aliás, eu conversava ainda anteontem com o meu estimado amigo, o tabelião Ubiratã Pereira Guimarães, presidente da Academia Notarial Brasileira, sobre uma circunstância que vem ao caso aqui mencionar entre parênteses, uma pequena excursão. Como se vai perdendo o exato conceito de fé pública. A ponto de que, então, por excesso ou por carência, por deficiência, a fé pública se vai diluindo. Então, por excesso, quando se afirma ser possível fé pública com mediação. Outro dia nós vimos aí, com muito boa vontade, mas, a meu ver, excedendo os limites adequados à fé pública, havia quem afirmasse, vários afirmaram e aplaudiram, que por meio de um drone seria possível ver um fato à distância e afirmar-se com fé pública. Ora, se o fato está mediado, falta a imediatidade da atuação notarial. Qual é a mediação?
faz-se por meio de uma câmera ou drone, não é o tabelião que viu, o drone viu, por assim dizer, entre aspas, e transmitiu a imagem. E aí há excesso. E a deficiência? Quando vem alguém e diz que não é possível fazer ata notarial relativamente, por exemplo, a um programa da internet, algo constante da internet, porque depois o tabelião não teria como provar que aquilo estava lá. Mas o tabelião não precisa provar nada. É para isso que ele tem a fé pública. Se ele o testemunho dele é qualificado, a fé pública visa exatamente a isso, dispensar outro gênero de prova. Ou seja, vai se perdendo de um lado a noção de fé pública, enquanto de outro se vai desbordando. E daqui a pouco desaparece a ideia de fé pública. Já há uma confusão muito grande entre a fé pública notarial e a fé pública registral ou judicial. Começa daí. Nós temos visto, aqui em São Paulo é famoso o caso da fé pública registral com caráter notarial, no tal reconhecimento de firma em balcão nos pedidos de averbação. Isso é notarial, tipicamente. Então, admite que o registrador faça isso. E vai por aí afora. Isto leva a graves dificuldades. E a contar dessa dificuldade, isso contamina outras áreas e nós vamos ver aqui arquivos e cadastros com pretensão de fé pública. Passa a valer tudo a mesma coisa. E quando tudo vale a mesma coisa, nada vale. Essa é a verdade. Então, o cara vê que a eficácia registral, propriamente dita, a fé pública registral, quando seja o caso, ou a legitimação tabular, quando seja o caso. O exemplo brasileiro, de um modo geral, ordinariamente, a legitimação tabular. Os efeitos dos registros são esses. No caso do torrens, a fé pública. Essa eficácia registral não é própria dos arquivos administrativos. Esse grande autor espanhol, José Luis Lacruz Verdejo, diz muito bem que os registros administrativos ou arquivos administrativos configuram uma simples hemeroteca, ou seja, uma coleção de informações. Ao fim, nós devemos salientar que os cadastros ou arquivos da administração pública são órgãos próprios da administração e submetidos à hierarquia correspondente. Ao passo que os registros públicos são, por sua natureza, ou seja, mais exatamente por seu hábito histórico, órgãos dotados de profissionalidade ou liberalidade jurídica, insuscetíveis de comando hierárquico. Vamos parar um minutinho aqui para uma distinção importante. Os entes artificiais, os entes naturais, têm natureza em sentido ontológico, próprio. Então, o ser humano tem sua natureza. Por exemplo, Aristóteles diz que o homem é naturalmente um animal político, tem que viver na polis. Isso vem da natureza, tal como ela, eu não diria espontaneamente, mas quase espontaneamente se produz. Os entes artificiais, que são aqueles produzidos pelo homem, entre os quais se contam as instituições jurídicas dos registros públicos, têm uma natureza que não provém, como uma pedra, como uma rosa, como o ser humano, da própria ordem do ser, mas provém de um certo fácio, ou seja, de um certo fazer do homem. Mas isso não significa que não haja uma natureza. A diferença é que essa natureza, a das instituições ou entes artificiais, provém da sua história. Ou seja, esses entes adquirem uma natureza a partir da sua historicidade, do seu costume, da reiteração dos fatos, da reiteração das vicissitudes por que essas entidades passaram. Então, os registros públicos têm a sua natureza, uma natureza histórica. Contrariar essa natureza, especialmente, não somente, mas especialmente, nos seus aspectos substanciais, é já negar a existência desses registros. Nós teremos uma outra coisa, já não serão registros. E entre essas características da natureza dos registros está efetivamente a da liberdade ou liberalidade da atuação profissional dos registradores. Ou os registradores são independentes, não estão sujeitos à hierarquia, ou nós temos uma outra coisa, já não será registro público. Será outra coisa, pode ser até algo muito útil, isso é outra história. Mas não serão mais registros públicos, organismos em que o seu titular não seja dotado de liberdade jurídica, ou seja, de profissionalidade, como aliás está na nossa lei brasileira. Eu aqui remeto os senhores, aqueles que querem estudar, a um excelente trabalho de Juan Antonio Leiva de Leiva, Planteamiento General de los Registros Públicos,
e sua divisão em registros administrativos e registros jurídicos. Seria possível pôr um Y aí? Assim, a afirmação de que o processo de dúvida registral seja de natureza administrativa não implica seja os registros públicos sensu stricto registros administrativos. São registros jurídicos. Passemos então agora ao segundo tema da nossa pequena exposição de hoje. Como, todavia, podemos distinguir, diferenciar a específica natureza jurisdicional administrativa da dúvida? Volto à pergunta. Se ela for efetivamente especializada, deve distinguir-se de duas coisas: do processo de jurisdição contenciosa e do processo de jurisdição voluntária. A pergunta é essa: distingue-se efetivamente? Como? Quanto a seu contraste com a jurisdição propriamente dita ou por antonomasia, ou seja, a jurisdição contenciosa. Quando nós falamos jurisdição, o que nós pensamos normalmente é na contenciosa. Portanto, ela é a jurisdição por antonomasia. Poderia listar-se aqui, brevitatis causa, uma pequena lista gráfica, emblemática, de pontos diferenciais. Para aqueles que desejem avançar nesses estudos, eu, ao final da exposição, vou indicar uma obra brasileira, aliás, duas obras brasileiras de muito valor, e uma estrangeira em que eu me abeberei bastante aqui para, ao longo da vida, na verdade. Essa obra eu tenho desde os tempos de juiz substituto para firmar o pensamento nesta matéria. No aspecto subjetivo, ou seja, numa perspectiva que diz respeito aos sujeitos oficiantes nesta matéria, na jurisdição contenciosa, essa jurisdição ordinária, há partes contendentes, partes que contendem entre si. Autor e réu, requerente e requerido, demandante e demandado, embargante e embargado, exequente e executado, assim por diante. Partes. Partes que conflitam entre si. É dizer que se trata aí de uma jurisdição internolentes. Essa é a expressão que se usa. Porque são partes que conflitam, lutam entre si. Interesses opostos. Uma jurisdição que se exerce entre pessoas que se opõem entre si, como estou dizendo, quanto ao objeto do processo. E o que se busca aí é substituir a vontade das partes pela vontade estatal. Já que as partes não chegaram a um acordo, o Estado, por meio do juiz, substitui a vontade das partes e dita qual é a vontade que deve prevalecer no caso. Na jurisdição não contenciosa, ainda não estamos distinguindo inteiramente a administrativa aqui, em linha de princípio, apenas há interessados e intervenientes. Por isso que se diz que essa jurisdição é intervolentes, porque a vontade de todos estaria numa mesma direção. Embora, justo é que se diga que não falte algum conflito de interesse, que muitas vezes ocorre. Pensemos num processo de interdição. Quantas vezes o interditando não quer ser interditado? E briga contra isso e tudo. Eu mesmo decidi casos em que rejeitei o pedido de interdição, dando razão ao interditando. Não devia ser, porque o interesse, na verdade, era afastá-lo, muitas vezes, do uso de seus bens, etc. Então, não é certo inteiramente que falte, em alguns casos, conflito de interesse. Mas, em linha de princípio, em linha abstrata, esse é um processo intervolente, ou seja, em que as vontades estão concertadas. Sendo ainda certo que a atividade estatal não é aí substituinte. O Estado não substitui a vontade dos particulares. O que faz o Estado é integrar essa vontade. Dada a importância do assunto, para não deixar na mão dos particulares inteiramente, o Estado integra para acomodar a situação, complementar o negócio ou ato jurídico. Então, a jurisdição voluntária, por exemplo, disse desse modo voluntária, exatamente porque o juiz provê, como diz Enrico Redenti, que foi o livro italiano em que eu me dediquei a estudar há muitos anos esse tema, o juiz provê pro volentibus ou intervolentes, e não fra litigantes, ou seja, não entre litigantes. Quanto à forma, o
a jurisdição não contenciosa comporta maior flexibilidade. Bom, comportar maior flexibilidade não significa comportar ilegalidade, nem arbitrariedade. Hoje nós estamos na moda. Outro dia eu estava vendo lá uma lista, que é o juiz, como eles chamam agora, né? Estão na moda falar de juiz de raiz e juiz Nutella. O juiz de raiz procura seguir a lei, observar a lei. A regra é observar a lei. O juiz Nutella segue intuições, sonhos, ideais, utopias, etc. Bom, não é isso. Ou seja, comportar maior flexibilidade não significa desbordar da legalidade, criar um processo porque eu gosto assim ou assado. Quanto, enfim, ao tema da coisa julgada material, que em geral apenas se reconhece na jurisdição contenciosa e não na voluntária, e não na administrativa. A coisa julgada material, ou seja, aquela que não pode ser alterada, uma vez havendo o trânsito julgado, salvo as ações rescisórias ou a querela nulitatis insanabilis. Já a coisa julgada formal é aquela que impede a mutação no âmbito do próprio processo, mas não impede que em um processo diverso se altere. Aí se encontra, sobretudo, as tais pretensões determinativas ou dispositivas. Tomemos aqui um exemplo: a guarda de crianças em separação, os alimentos, o caso que está muito na moda, o problema dos remédios, medicamentos. Então, o assunto está sujeito à pretensão determinativa. O Estado é condenado a fornecer determinado medicamento para alguém, essa doença progride, altera-se, então pode mudar-se a determinação. E ela se muda por meio de um outro processo. Não há coisa julgada material a impedir essa mudança. Ou seja, nesse gênero de coisas, as decisões estão sujeitas mais de perto à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, às circunstâncias de cada caso. Mas caberia aqui, essa é a pergunta que segue, diferenciar ainda uma jurisdição administrativa em face da jurisdição voluntária? Esse tema, curiosamente, não está muito claramente definido numa grande obra de jurisdição voluntária que nós temos aqui no Brasil, deste jurista mineiro, Edson Prata. Mas está versada com a remessa a Enrico Redente, em um grande trabalho chamado Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária, do professor José Frederico Marques, grande processualista aqui do nosso estado, cuja leitura eu recomendo para quem queira aprofundar-se neste capítulo. Quanto ao plano subjetivo, para essa última distinção, embora alguns autores restringam o conceito de jurisdição ao exercício de órgãos judiciais, não falta estendido acolhimento acerca de uma possível jurisdição administrativa. Por exemplo, é comum falar na jurisdição do tabelião, na jurisdição do registrador, etc. E os órgãos de trânsito, sobretudo, as polícias rodoviárias, por exemplo, trechos sob a jurisdição da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, trechos sob a jurisdição, o usus loquendi vai admitindo esse gênero de administração, esse uso da palavra jurisdição ligada ao caráter administrativo, que tanto pode consistir na formação, apreciação e decisão de mero expediente, a corresponde o conceito de processo atribuído a órgão não judicial, no plexo de uma jurisdição extrajudicial, cria-se um expediente, que no Brasil fala-se pouco em expediente, também não há um nome muito certo. Dependendo do organismo, dependendo do estado, dependendo do município, das legislações locais, ora se chama de um jeito, ora se chama de outro. Por exemplo, aqui entre nós, a instituição do Conselho Nacional de Justiça fez que surgisse no âmbito do processo administrativo, tanto relativamente aos juízes quanto relativamente aos serviços, chamemos-los assim, serviços auxiliares da justiça, designações que não eram comuns. Por exemplo, está desaparecendo a expressão correição, substituída pela expressão inspeção. CNJ fala-se muito em fazer inspeção. Eu ainda, um pouco formado no direito administrativo paulista, falo mais em correição, que era o nome que está ligado à ideia de corregedoria. Mas não se fala tanto mais nisto. O jargão na Corregedoria Nacional de Justiça é do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Nunca se utilizou isto aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Nunca se falava. Falava-se em sindicância ou processo. Não se falava processo administrativo disciplinar. Então, vão sendo criadas novas expressões. A nacionalização
levou a essa expansão também. Em todo caso, aqui de que se trata são de organismos extrajudiciais. Mas pode configurar-se também mediante a atuação judiciária em questões de administração. Aí está o exemplo que eu acabo de referir, o tal do PAD. É um processo administrativo disciplinar que tem curso perante juízes e, no entanto, é administrativo. É uma jurisdição de caráter administrativo e disciplinar. Dessa maneira, a jurisdição voluntária sempre haveria de ser judicial com esta versão, ao passo que a de natureza administrativa poderia ser exercida tanto por juízes quanto por órgãos extrajudiciais. É uma primeira distinção, no meu modo de ver, ainda um tanto escassa, um tanto superficial. Há quem não distinga essas espécies, mas tanto se admita sua possível distinção, tem-se que a jurisdição voluntária não pode ter suas decisões diretamente revolvidas e controladas pela via da jurisdição contenciosa, salvo se houver uma norma expressa. Porque o legislador, nessa parte, dada a mesma flexibilidade com que trata a jurisdição voluntária e a jurisdição administrativa, pode eventualmente criar uma hipótese em que a decisão de jurisdição voluntária seja controlada pela contenciosa. Mas normalmente não. Normalmente as decisões de jurisdição voluntária fazem coisa julgada formal, permitem revolver-se, mas permitem revolver-se no âmbito da jurisdição voluntária mesmo, e não mediante uma ação contenciosa. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Isso quer dizer, não se ataca uma decisão de jurisdição voluntária, normalmente, por meio de um processo de jurisdição contenciosa. Isso, porém, não impede que, em alguns casos, como eu disse, possa exercitar demanda contenciosa sobre os interesses objeto de pleito jurisdicional voluntário. Nesse passo, Edson Prata, que eu já fiz referência, lembra que não se transforma uma jurisdição, por exemplo, a voluntária, em contenciosa, senão que a contenciosa deve emergir de maneira autônoma, em um processo separado. De maneira diversa, no entanto, os atos de jurisdição administrativa podem ser, eles próprios, alvejados, atacados mediante a jurisdição contenciosa. O exemplo que nós temos à vista é exatamente o artigo 204 da Lei de Registros Públicos. Na próxima exposição nós vamos ver como isso se comporta, qual é o entendimento que se tem dado a esse dispositivo 204. Mas é um caso típico. Está dito lá com todas as letras, eu vou repetir a leitura. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Mas vamos dar o exemplo que eu dou aqui no final da exposição, trata de um caso de interdição, processo de jurisdição voluntária. Vamos admitir que eu tive um caso concreto no início da minha carreira, lá ainda em Guarulhos, quando eu era juiz da Vara de Guarulhos. Houve um pedido de interdição de um moço de 16 anos. E as perguntas, eu não sei se já tiveram ocasião de participar ou não desses processos de interdição, as perguntas que se sugerem são, o caso era de prodigalidade, diziam que era prodigalidade, é perguntar se sabe quanto vale uma nota, o que dá para comprar com uma nota de um dinheiro tal ou tal. E o menino respondia tudo, estava estudando, estava ótimo. Depois se descobriu, na verdade, no curso do processo, que o que estavam querendo era permitir que no bojo do processo de interdição se fizesse um exame para descobrir onde estava alojado. Ele padecia de cistercicose, sabe o que é, né? Aquela doença contraída por ingestão de carne de porco. Onde estaria alojado o problema dele no cérebro para poder fazer um tratamento exato. Como isso custava muito dinheiro, o melhor era fazer por meio de uma instituição pública. Naquele tempo, a Constituição de 88 ainda não estava em vigor, não era possível pedir diretamente o exame ao Estado, gratuitamente. Então, num processo, isso podia ser requisitado. Então, eles entenderam que era esse caminho. Disse que não era, fez o exame e, afinal, eu verifiquei que ele não poderia ser interditado e foi rejeitada a pretensão. Vejam, dessa minha decisão de rejeitar a pretensão, não cabe um controle contencioso. Ou seja, eu não posso atacar essa decisão por meio do mandado de segurança para que haja uma nova decisão de mérito contenciosa. O que eu posso é renovar o pedido. Se adiante se verificar que ele realmente era pródigo, então posso renovar o pedido porque só há coisa julgada formal. Diversamente, o caso da dúvida não é esse. A decisão da dúvida, por ter natureza administrativa,
pode ser substituída por decisão de caráter contencioso. Eu às vezes, falei isso até nas decisões do nosso Conselho Superior da Magistratura, dizia brincando, olha, amanhã nós vamos ter posse de juiz aqui, o juiz com um dia de trabalho pode dar uma decisão que contraria a nossa decisão aqui no processo de dúvida. Não importa que tenha sido tomado pela cúpula do tribunal, a nossa decisão é administrativa e isso pode ser controlado contenciosamente. Não. Isso tem ocorrido, por exemplo, naquele caso do tributo, que a nossa Corregedoria Geral de São Paulo dispensa a prova da pagamento da CND, e o INSS não liga para isso. Não tem efeito de coisa julgada material. Pura e simplesmente, se quiser, cobra. A decisão é meramente administrativa e pode ser controlado de maneira contenciosa. Diversamente, não há um processo de interdição de caráter contencioso. O processo é tipicamente de caráter voluntário, jurisdicional. Muito bem. Nós, na semana que vem, vamos avançar no questão dessa natureza administrativa da dúvida e verificar um tanto como foi a evolução jurisprudencial pretoriana a respeito do uso do processo contencioso. Como isto era entendido até a nova orientação do Superior Tribunal de Justiça, e era pacífico o entendimento que havia a respeito do assunto, e como passou a ser entendido desde agora. O que acarreta, nesse momento, eu tenho feito essa afirmação, o grave risco de a dúvida vir a desaparecer nos casos de títulos judiciais, como nós veremos na próxima semana. Bom, os senhores que estão assistindo aqui pela rede eletrônica verificam o esforço da nossa equipe técnica, que está com uma máquina apenas de transmissão, contrariando as transmissões anteriores, que eram com várias câmeras. E também estamos fazendo o sorteio diretamente lá na administração. Então, o primeiro livro a sortear é esse do Márcio Câmara de Lima, juiz de São Paulo, juiz de Fazenda Pública, atualmente na aprazível comarca de Santos. Uso capião coletivo e desapropriação judicial. Vamos ver quem foi sorteado. Rufem os tambores, como se diz. Vamos lá. Com 37 compartilhamentos, ainda é pouco, mas está bem, vai. A doutora Maria Ornelas é a destinatária desse livro do doutor Márcio Câmara de Lima. Meus parabéns. E sorteado pelo EAD, olha só, doutora Camila Moreira Schmidt, estimada amiga, precisa mudar o nome, colocar o nome de casado agora, Camila. Está morando em Araçatuba. Essa moça foi uma grande assistente no Tribunal de Justiça de São Paulo, muito amiga e uma personalidade preciosa. Cujo marido tem o nome do meu pai, por homenagem ao meu pai. O marido dela chama-se Henri. Muito bem. Acaba de sortear-se depois desse registro de imóveis princípios, primeiro tomo, enquanto o segundo tomo se acalenta lá na editora. Eu quero agradecer a presença de todos que aqui se encontram, a presença sempre desse nosso público que nos assiste pela via informática. Observar que, embora o nosso curso não seja um curso prático-prático, não tem essa finalidade, não tem essa destinação, ele não pode deixar de traduzir uma certa doutrina da chamada Escola Paulista do Registro, que é uma escola abrangente de gente do mundo, do Brasil inteiro. Basta dizer que da fundação da Escola Paulista do Registro participou o meu saudoso amigo Silvio Paulo Duarte Marques, lá do Rio Grande do Sul. Mas por traduzir essa Escola Paulista do Registro, as coisas que falamos aqui, provavelmente, de algum modo, ainda que implicitamente, ainda que sem consciência disto, nutrem também os pensadores paulistas do registro. E tenho eu a impressão de que essas nossas aulas possam servir, se não praticamente, de maneira teórica, para aqueles que estão prestando concurso
que no 11º concurso, não é? 11º. Então, embora não se trata aqui de fazer fichinhas para acertar questões, trata-se, é verdade, de uma doutrina que eu espero tenha servido ou venha a servir de forração para aqueles que vão prestar esse concurso e pelos quais eu estou torcendo muitíssimo. A minha torcida é tamanha que venho rezando diariamente por esses meus amigos e, sobretudo, pelos meus discípulos que vão prestar concurso e até mesmo aplicando os frutos da comunhão por eles. Eu estou até pensando, vou falar com o Dr. Francisco Raimundo, em dar uma pequena aula sobre como preparar-se animicamente para prestar concurso. Uma sugestão que... Algumas sugestões que penso dar, muito práticas, provavelmente muito ingênuas, mas que produzem... ou têm produzido bons resultados. Isso nós veremos lá. Muito obrigado, renovo meus agradecimentos ao Dr. Francisco Raimundo. Essa foi a nossa 70ª exposição aqui na Uniregistral. Estamos nos aproximando rapidamente do centenário. Muito obrigado e nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem.